Meu pai tinha uma pequena gráfica e ele rodava um jornalzinho que circulava na Merck, que se chamava JK, né? Um senhor chamado Haroldo decidiu fazer um jornal, não como era o JK meu, que era um guia, mas como um jornal tabloide mesmo, aquele jornal de... tipo o Jornal Globo. Isso a gente tá falando... período de ano, você lembra? Isso foi em 99 que ele fazia. Olha isso. Né? Em 99, acho que ele começou a fazer em 98 para 99. E aí, enfim, ele rodava na gráfica do meu pai. Eu achava o trabalho bem interessante. E aí ele sumiu, de repente. Não foi mais lá rodar o serviço. E aí eu fui e falei assim, caramba, será que o cara parou de fazer esse jornal? Aí ele falou assim... Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 17. Eu já estava com 17 anos. E aí você já viu ali uma oportunidade, né? Sim. É o filho empreendedor, literalmente. Exatamente. Aí eu fui e liguei pra ele. Eu falei assim, oi Haroldo, tudo bom? Naquela época não tinha celular, né? A gente ligava telefone fixo. E o orelhão, né? Aí eu liguei pra ele e falei assim, Haroldo, você parou de fazer aquele jornalzinho, o JK? Aí ele falou assim, pô, cara, parei, aquilo lá não me dá dinheiro não. Só me dá aborrecimento, trabalho. Por quê? Tu quer pegar pra fazer aquilo ali? Aí eu falei assim, eu quero. E aí eu falei assim, mas e aí, como é que fica? Aí ele, cara, faz o seguinte, eu peguei o dinheiro com alguns comerciantes e não publiquei o jornal. E eu tô devendo a eles. Você quita essa dívida pra mim e fica com o jornal. E aí você toca e faz aí o jornal. Eu falei assim, tá bom. A dívida na época era uns R$400, né? É lógico que naquela época R$400 valia um pouco mais que hoje, né? Vamos dizer aí... o triplo. Naquela época, sei lá, o salário mínimo acho que era entre 200 e pouco, R$190. Era como se fosse 2 salários mínimos, como se fosse uns R$2.000. Uhum. E era exatamente a indenização que eu tinha recebido nos 2 trabalhozinhos que eu tinha e pedi para ir embora. E sobrou um dinheiro, eu guardei. E eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, paguei os comerciantes, né? E já comecei a fechar anúncio. E ali eu comecei o JK. Decidi mudar um pouco a estrutura, né? E transformei ele num guia. E aí, na primeira edição, eu fiz todas as etapas. Como eu já tinha sido designer do meu pai, né? Eu fazia layout. Então, eu fiz o layout, eu vendi os anúncios e eu entreguei a revista. Ou seja... Mas nessa época era só ali na Merck? Só na Merck. É porque só a Merck ali deve ter uns 4.000 apartamentos. Eu morei lá também e recebia. Ele deve saber. Lá são 3.500 apartamentos. Aí, ó. E era só naqueles correiozinhos. E a tiragem que eu fiz lá foi de 5.000 exemplares. Foi a primeira edição, 5.000 exemplares. E ali eu comecei o JK, né? Eu consegui... Mas, cara, tu era garoto, né, cara? Sim, 17 anos. E como é que tu tinha entrado nesses apartamentos todos e tal? Então, porque ali é meio chatinho. Eu fui nascido e criado ali. Na Merck. Na verdade, eu nasci no Andaraí e meus pais se mudaram ali pra Merck quando eu tinha 2 anos de idade. Então, eu fui criado na Merck. Então, eu conhecia todo mundo. Então, ninguém ia impedir uma criança de entrar no condomínio. Né? É verdade. Então, a primeira edição foi assim. Eu fiz tudo e vendi, né? E era engraçado chegar um molecote assim, cara de criança, porque assim, eu tinha 17 anos, mas não sei se vocês lembram, naquela época, as crianças tinham cara de criança. Hoje as crianças são desenvolvidas. Você pega um garoto de 13 anos, já tem barba, já tem... E naquela época não, tinha cara de criança mesmo. Então, assim, as pessoas ficam até meio desconfiadas e tal. Tanto é que eu tinha que primeiro publicar para depois pegar o dinheiro do pessoal. Ou seja, não tinha muita credibilidade. Né? As pessoas olhavam e falavam, pô, o que esse garoto aí tá fazendo e tal. Mas você sentiu que ali já começou a dar retorno na primeira edição? Sim, sim. E aí na segunda edição, eu já tive que chamar um vizinho para me ajudar, né? E aí eu cheguei pro meu vizinho e falei assim, cara, olha só, a revista aqui tá dando certo, né? Na verdade não era revista, era um guia. O guia tá dando certo. Pô, você quer me ajudar aqui? Eu te dou um trocado e aí você me ajuda na distribuição e pra gente conseguir crescer esse negócio aqui. E aí ele já me ajudou. Eu já aumentei a tiragem para 6.000 porque eu percebi que alguns apartamentos que eram interessantes tinham ficado lá de fora. E aí eu já coloquei mais 1.000 exemplares, né? E detalhe, eu rodava... Ninguém te ensinou nada, você chegou e foi metendo na cara. Ele foi vendo o papel do pai dele também. De orelhada. Meu pai, ele rodava pra mim a revista, né? Porque ele tinha as máquinas. E aí, óbvio, ele não me cobrava pra rodar, eu só tinha que pagar o papel. Aí eu pagava o papel e ele rodava pra mim.
E aí o negócio foi crescendo, cara. E é aquele negócio normal de todo empreendedor, né? Vai trazendo a família para trabalhar. E aí eu trouxe uma prima minha, chamada Renata, tive até no aniversário dela agora há pouco tempo, né? E aí ela me ajudou muito, né? Nesse início de história aí de crescimento. E aí fui trazendo mais amigos e assim, era só criançada, assim. Eu formei a empresa com outros garotos de 17, 16 anos que vinham trabalhar comigo, né? E tá parecendo o menor aprendiz, né? Fez uma escola de menor aprendiz. E aí eu fui evoluindo a estrutura, né? Porque eu comecei, meu pai me emprestou o telefone só para utilizar. E aí na sala de casa, eu ia ligando pros clientes do telefone. E aí o negócio foi evoluindo, né? E meu pai já usava o terraço da casa para tocar o negócio dele. Aí eu pedi meu pai um pedacinho do terraço, né? Ele tinha uma escrivaninha, ele me deu uma escrivaninha e ele me emprestava o telefone dele para eu fazer ligações. E aí foi desenvolvendo. Aí de uma escrivaninha virou um conjunto de divisórias que eu mandei fazer e peguei um pedaço. E aí depois desse conjunto de divisórias eu aumentei, aí fui pegando espaço do meu pai. E aí o negócio foi crescendo, cara, assim... Você tava falando que a piscina da casa do teu pai, você tapou ela para poder botar maquinária. Exatamente, a gente começou... Porque, assim, naquela época a gente não tinha condições de alugar um espaço, alugar um galpão, né? A gente tinha que se virar em casa mesmo. Então, começou assim, da escrivaninha, aí da escrivaninha foi para que o pessoal chamava de biombo, né? Que era um cercado de divisórias. E aí... Meu pai sentiu a necessidade de pegar um pedaço embaixo da casa e aí ele ampliou um pedaço embaixo. Eu sei que chegou uma hora que a gente combinou, eu usava a parte de cima da casa e ele usava a parte de baixo. E aí a gente... ia levando. Depois foi embora, se mudou de lá e a casa toda se transformou em empresa.